Bem-vindo ao Café com Cavanha. Estamos hoje com Diego Rezende, engenheiro líder na PetroRio, desenvolvimento de novos projetos. Gostaríamos de conversar com o Diego sobre campos maduros e campos marginais. Ele escreveu um artigo sobre isso no LinkedIn. Boa tarde, Diego Rezende. Boa tarde, Cavanha. Obrigado aí pela oportunidade de estar aí disseminando um pouco do conteúdo da nossa indústria. Espero atender às suas expectativas. Vamos conversar sim, vai ser ótimo. Obrigado, Diego. Você publicou então um texto no LinkedIn sobre as diferenças entre campos maduros, campos marginais. Podia esclarecer para nós esses conceitos que você emitiu? Claro, acho que, assim, para ser bem resumido, né, o campo maduro ele se encontra naturalmente no seu declínio de produção, né? Então, quanto mais você recuperar aquele reservatório, aquela reserva provada, né, você consegue estender a sua vida útil do campo. E é lógico que a gente também não pode falar de campos maduros simplesmente numa revitalização no sentido de abrir o poço na sua vazão máxima, né? Porque isso aí também não rola. Então a gente tem que trabalhar ali com fator de recuperação, injeção de água, você também fazer integridade de poço. Então tem alguns fatores intrínsecos aí dentro, né, da recuperação, da revitalização de um campo maduro. Agora, já para os campos marginais, a gente olha assim que o fator economicidade é o que entra em jogo, né? Então ele está fortemente ligado à economia. Talvez ele não pode ser tão econômico para uma empresa. Então ele começa a ser marginal, né? Então, a visão do marginal então é econômica, é a visão do maduro. Fortemente ligado a resultados econômicos. Porque não adianta eu investir num capex se aquilo não vai me ter um retorno econômico, né? Então, assim, aí vai de empresa para empresa avaliar o que é marginal para um, né? Dá um exemplo para a gente num campo maduro e de um campo marginal? Assim, maduro hoje a gente pode falar que tem inúmeros, né? A própria PetroRio tem o campo de polvo, né? A gente já revitalizou aí bastante coisa e tem ainda a expectativa de algumas campanhas novas de perfuração para continuar ainda estendendo a vida útil. A gente tem vendo aí as últimas semanas, meses, desinvestimento da Petrobras, né? Assim, tem Pampa em Chuva, assim, os mais recentes aí adquiridos no mercado. Então tudo isso são campos maduros com fatores de recuperação possíveis assim, de ser muito altos. Assim, já para campos marginais, eu lembro que a própria ANP, há um tempo atrás, tinha aí uma projeção de licitação, né, para campos marginais. Se eu não me engano, tem acho que é campo de Quiambina, né, que foi se tornado um campo escola pela Petrobras, em parceria com a ANP. Então, acho que, se eu não me engano, também são ao torno de 11 campos em Sergipe, se eu não me engano, tem no Rio Grande do Norte. Então existem alguns poucos campos ainda, campos marginais. E assim, é interessante que isso volte ao mercado, porque pequenos produtores, pequenas empresas podem entrar para, às vezes, por exemplo, são estruturas que já estão prontas. Então estamos falando de campos onshore, então já são estruturas já instaladas. Então talvez a empresa que entrar para explorar isso não vai precisar ter um alto investimento. Então eu acredito que fomentar essa indústria do marginal pode colocar pequenas empresas aí no mercado e, óbvio, vai fomentar a cadeia de fornecedores, empregos, assim, sucessivamente Dos campos terrestres lá do Nordeste, Mossoró, aquela região toda, aquilo você considera campos? Olha, assim, eu poderia considerar, assim, campos marginais, porque a própria Petrobras mesmo aí, com esse alto desinvestimento, a gente tem esse overlap entre o desinvestimento da Petrobras e quantas empresas vão conseguir adquirir todos esses campos, né? A partir do momento que não consegue ter tantas ofertas e demandas, como é que fica esses campos? Vão ser devolvidos à União? Então, cada operador vai avaliar a sua economicidade de acordo com o seu fluxo de caixa. A oferta permanente que a ANP criou, né, e que agora todos os campos de águas rasas devolvidos vão para lá e os campos terrestres, esses campos têm dos dois tipos, então? Sim, eu acredito, sim, dos dois tipos, exatamente. Dois tipos. E como é que as empresas tratam os campos maduros? Quer dizer, elas vão com enfoque de aumentar a recuperação? Como é que é essa questão? Eu acho que
tudo depende do drive que uma empresa entra no mercado. Então, se você vai tratar, você tem que tratar cada campo individualmente. Então, vai depender da sua descoberta, do quanto você vai comercializar aquele petróleo. Se você vai entrar num redesenvolvimento de um campo, você vai vender esse óleo aqui? Então, você tem que pesar. Será que a quantidade de imposto que você vai pagar para vender esse óleo aqui no Brasil compensa o investimento? Será que você vai montar uma estrutura para vender esse óleo take-off, né, fora? Então tudo isso vai ser eu acredito que é uma avaliação individual de cada empresa. Não existe uma regra. Então cada empresa tem seu drive, cada empresa tem, né, o seu fluxo de caixa, mas basicamente vai ter que ser relativamente o quanto de reserva você tem para recuperar aquilo e se aquilo vai ser economicamente viável para a empresa. As tecnologias que são utilizadas para essas situações no mundo, não especificamente na sua companhia, quais são as principais tecnologias que se usam? Acho que hoje a gente consegue ver bastante coisa de injeção de CO2, a própria injeção de água pode ser considerada um fator de secundário de recuperação. Você tem polímeros, você tem gás, você tem, por exemplo, né, algumas empresas já estão em alguns workshops você tem visto aí que é a tecnologia 4.0, né, que é o artificial lift, então, quer dizer, a inteligência artificial dentro do método de recuperação. Então, como que essas empresas conseguem fazer isso? Através de ferramentas, através de uma comunicação topside com o poço. Então, eu acredito que algumas startups vêm já crescendo com isso. Então, eu acredito que nos próximos, 2 a 5 anos, a gente começa a ver algumas coisas high-tech aí. Né? Com a chance de aumentar ainda mais, otimizar mais os Hoje, campos. o fator de recuperação no Brasil aí, ele vai de 14% a 23%, principalmente na bacia de campo, né? A gente vê a maior concentração de campos aí maduros. Então, versus o mundo que está em torno de 35% do fator de recuperação. Mas não depende da geologia, isso também? Sim, tudo depende, né? Cada caso você vai ter o seu estudo geológico, mais as tecnologias disponíveis e o quanto a empresa está disposta a investir. Perfeito. Então isso é um casamento, né? Que você tenta dar um match ali perfeito. Mas eu acredito que quanto mais campos sendo desinvestidos através da Petrobras, a economia, o fator economia, né, mudando, o fator do governo hoje promovendo esse desinvestimento da Petrobras e promovendo as empresas a investirem em campos maduros. Então, assim, eu acredito que esse fator de recuperação ele aumente, né? Hoje, podendo estender aí próximo aí ao que o mundo já oferece de 35%. E tem também a redução de royalties, que é um tremendo incentivador também, não é? A ANP agora aprovou, né, uma legislação que talvez até 5% do incremental. Então, eu acho que isso também é muito importante. E uma coisa importante que eu estava até conversando esses dias, né, até ontem no seminário lá de competitividade offshore, teve a participação de um banco nacional. Eu acredito que quanto mais investidores, como exemplos como bancos nacionais entrando para ajudar essas empresas, é melhor. Porque hoje quando você vai falar de desinvestimento Petrobras, empresas ofertando esses campos, quais são as instituições, os investidores que estão por trás dessas empresas? Porque hoje ninguém tem um fluxo de caixa disponível para, né, você sair ofertando campos. Então, quando você começa a olhar por o que está por trás dessas empresas, você olha muitos investidores internacionais, bancos internacionais. Então, por que não os bancos nacionais fomentarem esse investimento? De repente, eles têm que ser esclarecidos com isso tudo também. Pois até mesmo ser convidados para eventos, seminários, palestras, uma mesa redonda, não sei, um convite para você aí, ó. Já fazer um convite, estender esse convite a essa galera, porque eu acho que tudo isso ajuda, e assim, até mesmo um nicho para um banco desse entrar e ajudar uma empresa, olha o quanto de conteúdo local você vai aplicar, investimento nacional e retorno dentro, né, do nosso próprio país, né? Então, acho potencial. Agora, Diego, o Brasil, no sentido geral, está trilhando o caminho certo nessas mudanças que ele está fazendo, na regulação, na legislação? Olha, eu acredito, ao mesmo tempo, eu acredito que sim,
e ao mesmo tempo eu vejo que tem que melhorar muita coisa, né? Eu acho que a ANP aí aprovando essas regulações para incentivar, né, o investimento em campos maduros. A própria Witzel, que é o governador, deu uma entrevista aí num jornal recentemente incentivando as empresas a investirem em campos maduros. Então eu acredito que esse é o caminho que o nosso país está trilhando. Falta muita coisa? Sim, falta. Né? Por exemplo, a gente sempre conversa aqui o brainstorm de o que a gente pode fazer para revitalizar. E até a gente estava conversando com um grande amigo, ele falou, poxa, por que não falta um incentivo governamental, né, em ações estruturantes? Por exemplo, no Nordeste, não fazer um carboduto para, né, ali no Recôncavo estimular todos aqueles projetos de EOR associados que você consegue, né, armazenar ali o CO2 dentro do reservatório, né? Então, assim, são ideias, assim, às vezes podem até parecer meio doidas, mas são coisas que são ideias assim, com pessoas da indústria que já trabalham, que você começa a levar o país, que ora não tinha tantas tecnologias, não tinha tantas ainda profissionais e nem demandas de trabalho. Uma coisa é você ter profissionais, você ter investimento e você não ter o próprio campo em si disponível para você aplicar essas ideias. Então eu acredito que o Brasil está caminhando sim. A gente pode ver algumas startups já entrando no circuito, né, aí as grandes empresas incentivando, né, esses programas de startups, mas eu acho que falta ainda startups brasileiras mesmo, sabe? Entrar com sangue nos olhos, desenvolver alguma coisa para destravar isso. Consequentemente, você vai gerar mais emprego, você, né, com a redução de royalties, você vai ter mais investimento no município, na região, e aí você vai, né, cadear toda a cadeia, né, socioeconômico, mais emprego, o carinha lá da esquina que vai poder fornecer, né, comida com uma plataforma. Então você começa a trabalhar desde o grande, o médio e o pequeno. Mas eu acredito que o Brasil está caminhando, mas falta ainda bastante coisa para chegar. Mas é isso que é assim, né? Tudo que é grande começa pequeno. Então você tem que cada dia mais conversas como essas ajudam olha, poxa, eu já fiz isso em tal lugar, por que você não faz isso? Acho que começa por aí. Por aí, tá, com certeza. Tá bom, gostaria então de agradecer Diego Rezende, né, deixando aberto aí para o que você quiser comentar finalmente. Não, eu acho que esse tema é um tema muito importante. Eu creio que, né, nos próximos, não vou dizer anos, assim, mas eu acredito num time aí de meses, né, com essa quantidade de investimento da Petrobras, com essa nova portaria da ANP a continuar, né, vai sair aí de fato, né, essa revisão da portaria 27, que também implica no descomissionamento, que são coisas que não divergem, né, elas andam ali junto. Então eu acredito que tudo isso caminhando, hoje o assunto do descomissionamento está sendo falado com mais propriedade, mais empresas participando, desinveste, ou, né, vai desinvestir, vai descomissionar, não, vamos revitalizar mais um pouco, vamos ajustar aqui. Então acho que tudo isso vai caminhar para um sucesso da nossa indústria, vai caminhar para uma projeção melhor do país em relação à economia, a emprego. Lógico, não vai ser uma coisa assim, um boom exponencial, mas ao longo prazo, a médio e longo prazo, eu acredito que as coisas vão voltar ao caminho certo. Tá bom. E agradeço aí, obrigado pela oportunidade. E me coloco à disposição aí para você precisar, ajudar aí. Ótimo, muito obrigado. Nada, imagina. Muito obrigado, boa tarde a todos. Boa tarde.